大家好，欢迎来到我们的视频. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai continuar aprendendo chinês através do mandarim do dia a dia, essa playlist que eu criei exclusivamente para você aqui no meu canal, aprender mandarim de graça, de maneira simplificada e muito mais prática, ou seja, você vai usar isso aqui de fato no seu dia a dia, beleza? Então vamos lá. Como sempre, a gente vai começar falando sobre o vocabulário da aula, dando aquela breve introduzida no vocabulário. Depois a gente vai explicar parte por parte como funciona, como utilizar, beleza? É o seguinte, a aula de hoje é a lição 4 e a gente vai falar sobre despedidas. Então, forma de se despedir em mandarim, forma de falar que, ó, já deu, tenho que ir, bye bye. É isso que a gente vai falar hoje. Então vamos lá que nossa aula tá muito legal, beleza? Então vamos começar com a nossa lista de vocabulários. E aí a nossa primeira frase aqui é o seguinte: 时间不早了，时间不早了. Repete aí comigo. 时间不早了. Repetiu? 时间不早了. Significa o seguinte: já está tarde. O tempo não é cedo. E aí eu tô botando aqui o tempo não é cedo e mais pra frente você vai entender por que isso. Mas enfim, 时间不早了. Já está tarde. Essa é a primeira frase que eu quero que vocês aprendam aqui, para na hora que tiver chegando sua hora de partir, você vai falar isso para alguém, beleza? 时间不早了. E aí a gente continua para a segunda frase que eu quero ensinar para vocês aqui na aula, que é o seguinte: 我们该走了，我们该走了. E o que significa isso? 我们该走了. Nós temos de ir. 我们该走了. Nós temos de ir, ou seja, já deu pra gente, tamo partindo, valeu galera. 我们该走了. Só lembrando que, continuando a aula, eu vou explicar passo a passo o que significa cada uma dessas palavras. E aí um outro vocabulário importante aqui para nossa aula é tchau tchau. Como fala tchau em mandarim? 再见, 再见. Presta atenção, repete da maneira que eu tô falando. 再见, 再见. Foi? 再见. Então é isso. Tchau. Deixa eu botar aqui em negrito para vocês verem. Montar a fonte, negrito, tchau. 再见, 再见. Foi. Outra frase que eu quero passar aqui para vocês é como falar se cuide em mandarim. Eu costumo falar muito isso em português, apesar que na China as pessoas não costumam falar isso, mas eu gosto de falar, então eu vou trazer aqui para vocês. É o seguinte: 多保重, 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 多保重. O que significa isso? Eu costumo falar muito em português na hora de me despedir de alguém, que é se cuide. Então, se quer falar se cuide para alguém, 多保重, 多保重, beleza? 多保重. E aí, a última palavra que eu quero passar aqui para vocês é mantenha contato. Como dizer isso? Mantenha contato em mandarim. Vou ter que escrever aqui para vocês verem. Mantenha contato. 保持量式, 保持量式, 保持量式. Repete aí comigo sem pressa. 保持量式. Foi? 保持量式. É um pouco complicado, mas quando a gente for ver parte por parte vai ficar de boa, beleza? Então vamos lá, esse é o vocabulário da aula. Agora eu quero explorar com vocês como usar esse vocabulário, como aplicar de fato em um diálogo. Começando com a frase como se despedir numa festa. Na última aula eu falei sobre confraternização, então palavras para você usar em uma festa. E na aula de hoje é como se despedir em uma festa. Então, começando aqui com 时间不早了，时间不早了。时间significa tempo, horário. 时间. Então, 时间aqui significa tempo. 时间不. Lembrando que é um B com som de P. Pu, mas não sai vento da sua boca. Pu. Gravou? Sou chato mesmo, mas é assim que grava. 时间不. O tempo, não. Então, o horário, não. O tempo, não. 早, cedo. 时间不早. O tempo, não. Cedo. 了. Partícula utilizada apenas para confirmar o fato. O了, ele tem uns outros significados, mas nessa frase aqui ele é apenas uma partícula para confirmar que o tempo não está cedo, beleza? Não fiquem
neuróticos com isso, porque no mandarim tem diversas partículas, partícula de pergunta, partícula de posse, partícula que modifica o verbo, partícula que modifica o substantivo, enfim. A gente vai aprender com o tempo todas essas partículas, mas nesse momento aqui tudo que vocês precisam saber é que ela está confirmando o fato. Que fato? Que não é cedo. Então, 时间不早了，时间不早了. O tempo não está cedo, e aí normalmente a gente não fala dessa forma em português, e aí a gente já começa a perceber as diferenças entre a maneira de formar uma frase em mandarim e a maneira de formar uma frase em português. Às vezes dá certo você só traduzir ao pé da letra, às vezes não dá certo. Por exemplo, eu como arroz. 我吃米饭. 我吃米饭. Eu como arroz. Aí sem problema nenhum. Se você quiser falar outras coisas, como por exemplo, já está tarde. 时间不早了. Se fala de uma maneira totalmente diferente, significa já está tarde. O tempo não é cedo, entende? Então o mandarim tem muito disso, tem muita coisa que eles formam frases de forma diferente da gente. Por isso que a gente precisa ter aquela imersão, consumir realmente o conteúdo deles, para que a gente possa entender melhor, beleza? E aí, continuando, 我们该走了，我们该走了, nós precisamos ir. 我们, nós, 我们, repete aí, 我们, beleza? 我们, nós, 该, devemos, dever, significa dever. 我们该, nós devemos. Só lembrando que uma notícia boa, provavelmente vocês já ouviram isso em algum lugar, ou se não ouviram, vão ver agora, o mandarim não tem conjugação verbal. Então, nós, dever, eles, dever, ela, dever, nós, dever no futuro, é sempre assim, entende? Nunca vai mudar o verbo. O gai vai ser sempre o gai em qualquer situação. No máximo, ele vai estar com outra palavra do lado dele, ou uma partícula, alguma coisa do tipo. Mas o verbo em si, a palavra, não vai mudar, igual muda no português, beleza? E aí, continuando, 走了, 走了, ir. Aqui o lã é o mesmo lã de cima, ele só está usando como uma partícula para enfatizar que a gente precisa ir, entende? E aí você, Lucas, mas eu aprendi que o lã é passado. Enfim, se você viu em outro canal que o lã é passado, beleza, aquele canal também está certo. Mas o lã tem outras funções no mandarim também, e nessas frases aqui em específico ele não está expressando passado, beleza? Então, continuando, agora a gente vai ver na prática como utiliza isso, né? Entendemos que woman é nós, gai é dever, o verbo dever, 走了 é ir. Então, woman gai, 走了, nós devemos ir. Agora a gente vai ver num diálogozinho como isso funciona. Pessoa A e pessoa B, um diálogo bem simples. 时间不早了，我们该走了. Já é tarde, precisamos ir. Ou seja, traduzindo ao pé da letra, o tempo não está cedo. Nós dever ir, traduzindo ao pé da letra, né? E aí a pessoa responde, 好的. Ok, 好的, 再见, 再见, 好的, 再见, ok, até mais, até logo, beleza? Então esse é um primeiro diálogo, isso é muito bom, por exemplo, como eu disse na última aula, se você não viu vai ter link aqui na descrição, e na última aula eu falei sobre confraternização, tem um linkzinho aqui no card, só você clicar e dar uma olhadinha lá. Você pode usar esse tipo de frase, por exemplo, numa festa, ou, por exemplo, em alguma ocasião que você precise realmente ir embora. Então, 时间不早了，我们该走了. O tempo não é cedo, já está tarde, nós precisamos ir. Beleza? E aí, como falar tchau em mandarim? Aqui a gente usou 再见. Só que hoje eu vou passar para vocês diversas formas, até outras que eles às vezes utilizam até mais, principalmente os jovens, utilizam até mais do que o 再见. Como são essas formas? Como eu disse, 再见é tchau, até logo. Mas se a gente for ver ao pé da letra, eu vou até dar um espacinho aqui. Vamos lá. 在, esse 在 aqui significa de novo. Então, novamente. 在, novamente. Estou botando aqui na íntegra para vocês. E o 见, o que vocês acham que significa? Se o 在 é novamente, o 见 significa ver. Então, quando você fala 再见, significa que você quer ver novamente aquela pessoa. Ou seja, até logo, tchau, tchau, see you soon, qualquer coisa desse sentido, beleza? E aí, tem as formas, como é que eu posso falar? Do Shinglish, que é um inglês com Chinese. São palavras do inglês que eles usam no mandarim. Uma delas é o bye bye, que é o bye bye. Então, aqui a forma de escrever é diferente, pode ver que o pinyin é bem diferente, mas
bye bye, bye bye. Você também vai ouvir muitos chineses falando. Depois de bye bye tem 一会儿见, 一会儿见. O que seria isso? 一会儿 significa um momento, 见 ver. Então, te vejo depois, te vejo daqui a pouco, te vejo daqui a um momento. E aí, uma curiosidade aqui para vocês, tem esse R aqui. Muita gente pode estar se perguntando, Lucas, mas o que significa esse R? É uma regionalidade muito presente na China. Então, o pessoal mais lá do norte tem essa mania de botar R no final das palavras. Então fica 一会儿见, 一会儿见. Só que se você for no sul, muito provavelmente você pode ouvir assim, ó. 一会见, 一会见. Beleza? Então não se assustem, não tem nada de errado, as duas formas estão certas. Mas é só uma regionalidade, assim como na Bahia falam diferente do que falam no Rio Grande do Sul. Beleza? E a última forma de falar tchau aqui pode ser o see you tomorrow, que é te vejo amanhã. Vou escrever aqui. Te vejo amanhã. Como você falaria isso? 明天见, 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 明天见. Seria 明天 amanhã e o 见 ver. Então, 明天 amanhã, 见 ver. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Percebam que, com exceção do bye bye, todos eles têm o jian. Todos eles que são mais chineses, obviamente, as pronúncias mais chinesas, têm o jian, que é ver. Então o mandarim tem muito dessa construção assim, de o momento ver significa quero te ver daqui a um momento, ou até mais, até um momento. De novo e ver significa até logo, que é o zaijian. Amanhã e ver significa te vejo amanhã. Enfim, é uma língua bem simples nesse sentido. E aí agora a gente vai ver, por exemplo, um diálogozinho, como eles usariam. Bem simples, não tem muita complicação. Zaijian. Até logo, tchau. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bem simples. Então, 再见, bye bye. E aí, obviamente, você poderia usar qualquer um desses aqui. Se você fosse ver a pessoa amanhã, 明天见. Se você fosse ver a pessoa mais tarde, no mesmo dia, 一会儿见. Se você quisesse falar de um jeito mais jovem, bye bye. Se você quiser falar do jeito tradicional, 再见. Beleza? Continuando, como dizer que vai entrar em contato depois? Isso aí é importante. Por exemplo, se você vai se despedir e depois você chama essa pessoa. Preste atenção aqui comigo. 我要回家，我要回家，有空的话给你打电话. Uma frase grande. Eu vou separar ela em pequenas frases para a gente entender melhor. 我要回家. O que significaria isso? Eu vou voltar para casa. 我要回家. Eu vou voltar para casa. Repete aí comigo. 我要回家，我要回家. Beleza? 有空的话，有空的话, quando tiver tempo, 有空的话, quando você tiver tempo, ou seja, 有 tem, 空的 seria tempo livre, 话é só uma partícula para expressar possibilidade. Então, 有空的话, quando tiver tempo, 给你, dou para ti, ou dou para você, 给你, 给你, 打电话, ligar, dar uma ligada. Obviamente usar o telefone. 给你打电话. Então é uma frase grande. Vamos dar uma repetida nela devagarzinho para fixar. 我要回家. Eu vou voltar para casa. 我要回家. Repetiu? 有空的话. Quando tiver tempo. 有空的话. 我有空的话. Ou seja, quando eu tiver tempo. 给你. Vou dar para você. 打电话, uma ligada. Então, eu vou entrar em contato, vou ligar para ti. Enfim, é uma frase que você pode falar numa situação, por exemplo, se você gostou de alguma menina, gostou de um menino, quer falar que vai entrar em contato com ela, mete dessa aí. E aí, se você não quiser falar, obviamente, que vai dar uma ligada, porque algumas pessoas não gostam de ligar, você pode falar que vai entrar em contato. E aí, como é que seria entrar em contato? 我要回家, eu vou voltar para casa. 有空的话, é a mesma coisa. Mudaria aqui, ó. 我练视你. E aí vocês tirariam essa outra parte aqui. Então ficaria assim: 我要回家, eu vou voltar para casa. 有空的话我练视你. Quando eu tiver tempo eu vou entrar em contato. E aí não seria ligar. Você poderia entrar em contato de outras formas. Por exemplo, através do WeChat. Ou, sei lá, uma chamada de vídeo. Mas chamada de vídeo também é ligar, né? 练视你. Beleza? E agora a gente vai ver num diálogo como isso se aplica.
Ah, gente, só um pequeno ponto aqui. Aqui no lianshi, eu botei o tom errado, é lianshi, lianshi. Então, só uma correção. Antes eu tinha botado lian, agora é lian, beleza? E aí a gente vai ver na prática como fazer isso, como falar isso tudo aqui. Então, diálogo, pessoa A, B e A, de novo. 我要回家，有空的话给你打电话。Eu vou voltar para casa. 我要回家。Quando tiver tempo, 有空的话 te darei uma ligada. Alguma coisa nesse sentido. Ou melhor, te ligarei. Beleza? Aqui no Rio de Janeiro a gente fala te ligarei. Então, 我要回家，有空的话给你打电话。Eu vou voltar para casa, quando tiver tempo te ligarei. Beleza? E aí a pessoa pode responder, 多保重，多保重, se cuide. Então, vai com Deus, vai na paz, vai pela sombra, 多保重, 多保重. Tô brincando, é se cuide mesmo, tá? E aí a pessoa A fala de novo, 保持练习，保持练习，保持练习, que é mantenha contato. Então, 保持 seria manter, 练习, contato, que a gente viu aqui em cima também, que eu passei para vocês, beleza? Então, é isso, é um diálogo bem simples também, que são duas pessoas numa forma bem simples de falar que quer manter contato com aquela pessoa, e a pessoa B até mostra aqui que está preocupada, ou seja, está falando para se cuidar, bem tranquilo, bem de boas. Lembrando que durante essas aulas aqui, a dinâmica é o seguinte, uma dinâmica que eu quero que vocês sigam. Não entendeu? Volta o vídeo e vê de novo. Ou seja, a pronúncia, seja o significado de alguma palavra. Ou então, sei lá, bota o vídeo mais lento, de uma forma que você absorva o conteúdo. Não vai só vendo diretão, como se fosse um filme, porque assim a capacidade de você absorver as informações vai ser muito menor. Então, sempre quando você for estudar mandarim, uma dica agora para vocês, sempre que vocês forem estudar mandarim, façam isso. Por exemplo, tô vendo aqui a aula, e aí ele fala 时间不早了. Eu não sei o que é isso, mas deixei passar e continuei a aula. Não, se você está vendo para aprender mesmo, volta, entende a explicação e aí continua. Nunca fique com a dúvida na cabeça, porque isso vai ser muito ruim para vocês, beleza? Se você está assistindo o vídeo até aqui, deixa aquele comentário aí embaixo. Fala, e aí Lucas, obrigado pela dica, obrigado pela aula, enfim. Bota algum comentário aí para eu saber que você assistiu até aqui. E agora eu quero concluir dando aquela dica de cultura chinesa que eu dou para vocês toda a aula do chinês do dia a dia. A dica de hoje é o seguinte, os chineses eles têm costume de ao se despedir, levar o convidado até a porta ou acompanhar até onde for necessário. Aí você vai falar, Lucas, mas aqui no Brasil também. Eu percebi muito isso na cultura oriental. Por exemplo, eu conheci alguns amigos, fiz alguns amigos lá na universidade. E eu saía, às vezes, para jantar com eles fora da universidade. E na hora de voltar, eles sempre queriam botar o táxi perto do meu prédio, perto do meu dormitório. Sendo que o dormitório deles era sempre do outro lado da faculdade. Mas não, eles não se importavam de ter que andar uma faculdade enorme, como se fosse a USP de São Paulo, para quem conhece, é uma faculdade bem grande. A UFRJ aqui no Rio de Janeiro também tem que andar bastante, uma ponta a outra. Enfim, são caminhos longos, isso que eu quero representar. Eles não se importavam de ter que ir andando só para me deixar na porta de casa. Então, eles têm muito disso, muito dessa cordialidade, né? Então, não fiquem, tipo assim, se sentindo mal. Ele vai me levar de casa. Às vezes o cara tem carro, ele vai te levar na sua casa. A menina tem carro, ela vai te levar na sua casa. É super normal da parte deles. É uma tradição deles. Isso a gente não tem como mudar, a gente apenas respeita. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreva no meu canal, ativa o sininho das notificações e me siga nas redes sociais Lucas Mandarim, beleza? Muito obrigado pela participação de vocês, até a próxima e zaijian. Tchau, tchau. Ou bye bye. Valeu.